agora não, nós estamos vendo, pode sentar, tá, amados? Nós estamos vendo que tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, a nossa geração, a nossa criação, né? Todo o nosso ambiente onde nós vivemos faz grande diferença na nossa vida, não é verdade? Quando a gente casa, a gente vê isso, a diferença de cultura, a diferença de educação do nosso cônjuge, e a gente vê quantas coisas nós trouxemos da nossa casa, não é verdade? Todos nós trazemos uma malinha, tá? De toda a influência emocional, espiritual que nós recebemos. E também nós temos algumas marcas, porque nós, como pais, eu sempre digo assim, quando nasce um bebê, é como se a gente recebe uma folha em branco. E nós, pais, vamos escrever a vida dos nossos filhos. E vamos deixar marcas, tanto boas como ruins, não é verdade? E nesses dias, nessas ministrações, nós vamos ver algumas fortalezas interiores. O que é fortaleza? Todos nós já vimos filmes, né? Aqueles filmes que tem aqueles muros, né? A própria Jerusalém, a gente sabe que tinha aqueles muros, aquelas muralhas, né? Que eram blocos de pedras fortíssimos, que não era assim que destruía, só mesmo coisas muito bombas e coisas que poderiam ser destruídas. E que eram a proteção daquela cidade, não é verdade? Aqueles muros altos eram a proteção, como a gente viu na história de Jericó e tantas outras histórias bíblicas. Assim nós, tá? Muitas vezes nós construímos muralhas de autodefesa, verdadeiras fortalezas, que só pela ação do Espírito Santo elas podem ser destruídas. Amém? Então, nós vamos ver algumas dessas fortalezas. Avalie se você passou por algumas dessas situações. Gente, nós estamos mexendo na ferida, mas é para curar. Amém? Ninguém aqui vai abrir ferida e deixar ali aberta, doendo. Não. Jesus Cristo, Ele mesmo fere, mas Ele mesmo ata. Certo? Amém, queridos? Então, vamos ver se vocês, né, já passaram por essas duras situações. Primeiro, estupro, né? Estupro. Você sempre diz, minha inocência e virgindade não volta mais, né? Isso aqui pode ser tanto homem como mulher, né? Quantas crianças na infância foram violentadas, né? Tanto menino como menina. E às vezes pensa, eu sou imundo, eu sou sujo, eu não tenho dignidade. E às vezes carrega isso para o casamento. Você foi abusado ou abusada e sente a dor de que sua dignidade não volta mais. Esse abuso aqui pode ser físico ou pode ser moral, né? Às vezes, você foi mexido, né? Ou foi violentado moralmente, né? Com palavras duras. Você é uma prostituta, você é um gay para o menino. São abusos morais, né? Você foi abandonado quando criança, por isso você tem traumas, medos, insegurança. Talvez você foi abandonado pelo seu pai ou sua mãe, largado lá com os avós ou com tios, ou mesmo no orfanato, e você foi adotado por outra família, e você sente essa dor de ter sido abandonado quando criança. Você foi xingado e amaldiçoado pelos pais, e nunca mais foi o mesmo. Quantas pessoas sofreram xingamento, né? Eu sofri na minha infância, principalmente da parte de uma avó. Coitada, por falta de sabedoria, de conhecimento da palavra, quantas coisas ela xingava, né? Dizia palavras duras para mim, e isso se tornou um peso na minha vida. Até que veio a luz e eu fui liberta, né? Sua preguiçosa, você nunca vai dar nada na vida, você vai apanhar muito do seu marido,
E palavras muito duras. E isso traz marcas na nossa vida, peso. A pessoa, ou ela se encolhe e pensa assim, não, realmente eu não vou dar nada na vida. E muitas dessas pessoas, amados, quem aqui já não viu aqueles andarilhos aí pela rua, que andam maltrapilho, com aqueles sacos nas costas? São pessoas que foram amaldiçoadas pelos pais. Perderam os seus sonhos e andam perambulando aí pelas ruas. Pessoas que não têm mais sonhos, né? Talvez você foi xingado, você foi prejudicado nos seus próprios sonhos. Ou a pessoa pensa assim, não, eu recebi essa palavra, pois eu vou ser justamente ao contrário. E faz daquelas palavras um trampolim para o sucesso. Aconteceu isso com a minha vida. Eu dizia assim, eu não vou ser isso que a minha avó diz. Eu vou mostrar para ela que eu vou ser o contrário, que eu vou ser uma boa esposa, uma boa mãe. E eu lutei por isso. Aquela palavra me fez de trampolim para me vencer, né? Então, acontece muito isso. Mas outras pessoas que têm um temperamento mais introvertido se fecham e ficam tristes, né? Quinto, aborto praticado por você. A sua dor é lembrar que nunca mais aquela criança terá uma oportunidade de ser conhecida. Talvez você, na sua juventude, teve uma gravidez, e seu namorado, seus pais, levaram você para uma clínica de aborto e você teve que abortar aquela criança. Ou tomou um chá, ou fez algum procedimento que provocou um aborto. E você pensa assim, nunca mais eu vou... Como será que seria aquela criança? Você tem o peso na sua consciência desse procedimento que você fez. Ou talvez você, homem, fez com que sua namorada ou sua esposa praticasse um aborto, né? E talvez você tenha esse peso. Sexto, você sabe que foi tentado o aborto para você não nascer. Então, você sempre lembra com dor de que você não foi desejado, não foi aceito e deveria morrer. E muitos pais, sem sabedoria, falam isso para os filhos. Ah, eu tentei te abortar. Você é um acaso. Você não estava nos planos, né? Mas aconteceu, foi um desastre. Ou você foi um aborto da natureza. Olha só, quantas palavras duras. E pais dizem isso para os filhos. E você carrega isso, né? Que nem aquele homem carregando aquele fardo. 7. Onde e como são produzidas essas raízes e fortaleza? Principalmente na família, né? Tudo que a gente vê hoje em noticiários de crianças, né, de adolescentes violentos, drogados, tudo está na estrutura familiar. Tudo procede da estrutura familiar, certo? Então, nós vamos ver que na família é que vem os maiores traumas, os maiores dores, os maiores marcas. Olha só, pais que brigam são ou foram alcoólatras, drogados ou que adulteraram. Então, você tem aquela cena da sua infância, vendo seu pai na sarjeta. Talvez a sua mãe tinha que ir lá recolher ele lá da rua e trazer ele bêbado para casa. Ou você lembra deles brigando, discutindo. Ou você lembra de seus pais, ou o pai ou a mãe, trazendo pessoas alheias para sua casa, adulterando até dentro da sua própria casa. Quantas crianças têm essa marca de ver cenas fortes assim, né? Pais que brigavam, se separaram ou divorciaram, e talvez você se sente culpado. A criança é tremendamente marcada com o divórcio dos pais. Ela sempre pensa assim, foi por minha culpa. Ela ama o pai, ama a mãe, ama os dois, e às vezes ela pensa que ela é culpada da separação, né? Talvez você passou por isso. Pais que sempre tiveram preferência por outros filhos que não você. Então, aqueles pais que fazem comparação, né? Que ficam, tá vendo, ó, a sua irmã, como ela desenha bem, e você só faz rabisco.
Ou, você é um burro, a sua irmã é inteligente. E a criança fica sempre sendo comparada. Ou então você é aquele sanduíche, né? O filho mais velho é maravilhoso porque foi o primeiro. O filho mais novo porque a rapinha da panela é o último, é o nosso bebê. E você é o do meio, o sanduíche ali, né? O miolo do sanduíche. Então você se sente, um é mais amado, o outro é mais amado, e eu fico ali, sou no meio, intermediário. Às vezes as crianças do meio sofrem por isso, né? Então, e os pais, às vezes, sem sabedoria, ficam comparando. Onde são produzidas essas raízes? Também no ventre, tá? Desde o ventre, a criança já sente todas as coisas que a mãe está passando. Você descobriu que quando seus pais souberam de sua geração, você foi rejeitado. E aí, amados, lá no ventre, a criança já sente que ela não é amada, que ela foi rejeitada pelos avós, que ela foi rejeitada pelo pai ou pela mãe. Lá no ventre, ela já sente a rejeição. Sua gravidez foi indesejada, pois para eles foi no tempo errado. Isso ali foi um acaso, não era para ter vindo, nasceu, né? Ou rejeição em relação ao sexo, pois seus pais queriam outro sexo. Aqui, amados, pode estar uma raiz fortíssima de homossexualismo, né? O pai, ai, meu meninão. Agora não tanto porque já com ultrassom, né, já se sabe logo o sexo, mas antigamente, né, os pais faziam aquele plano que ia ser um menino e de repente nascia uma menina. Aí, então a criança já foi rejeitada no seu sexo, né, dentro do ventre. E aí ainda aprofunda mais com a mãe e o pai, ficam vestindo o menino de roupa de menina, fazendo chuquinha. Muito do homossexualismo é comprovado cientificamente que não é problema de genes, né? Mas sim comportamental. Ou de rejeição no ventre, ou mesmo comportamento da família. A criança não tem bem certo, que nós vamos ver depois quando entrarmos em educação de filhos, a criança precisa ter bem claro o papel da mãe e o papel do pai. Quando isso está mesclado, é um perigoso também o homossexualismo, né? E você descobriu que houve tentativas de aborto. Você é órfão de nascimento. Sua mãe morreu quando você nasceu. Ou você não conheceu seu pai, ele morreu quando você era criança. Órfão de nascimento. Você nunca conheceu pai ou mãe ou os dois. Talvez você foi adotado e até hoje você não conhece seus pais biológicos. E isso fica uma lacuna dentro do seu ser. Um vazio, né? Como será eles? Como eles seriam? Como seria viver com eles? Lembranças da sua infância. Você pode ter sido criado pelos avós, tios ou adotados. Né? Quantos assim a gente em aconselhamento, a gente vê casos assim que o pai rejeitou os filhos, separou da mãe, não quis mais saber dos filhos, e às vezes morando no mesmo quintal. Ele foi criado pela avó, e às vezes morando no mesmo cercado, o pai colocou uma cerca que os filhos não poderiam ir para a casa dele. E ele já vivendo com outra mulher. E aquelas crianças sendo criadas pela avó. E uma avó muito brava, muito... Quantos transtornos esse irmão levou para o seu casamento? Né? Não consegue ser cabeça da casa, tem uma insegurança tremenda, falta da figura do pai, de identidade, de direção que o pai dá para o filho. Pais que desconfiam de sua paternidade. Eu acho que você não é meu filho, não. Não, e fica dizendo isso para o filho. E até desconfia tanto que vai fazer até o teste de DNA, para saber se realmente é filho.